Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, segurança da informação, IDS e Honeypot. Olá a todos, pessoal. Na última videoaula da semana 6, nós vamos discutir sobre sistemas de detecção de intrusão e Honeypot. O professor Júlio César Estrela é branco e careca, usa óculos de grau, camisa polo bege e calça preta. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem ora em tela cheia, ora com efeitos gráficos à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. O que vem a ser uma intrusão? Tá? O que é detecção de intrusão? Quais são os componentes e tipos de sistemas de detecção de intrusão? Né? O que vem a ser honeypots, né? A motivação para o uso dos honeypots, né? E se é possível fazer a combinação de honeypots com sistemas de detecção de intrusão, né? Com um mecanismo também para melhorar a segurança de informação de um ambiente. Slide intitulado Roteiro e os tópicos. O que é intrusão? Detecção de intrusão. Componentes de um IDS. Tipos de IDS. Honeypots. Motivação. O que são honeypots? Bom, a intrusão é uma ação que é destinada a comprometer a segurança de um alvo. Tá? Então, a intrusão de um servidor web, né, a intrusão de um sistema de arquivo, de um servidor de aplicações, de um sistema de pagamento, por exemplo. Né? Ela derruba, né, ou abala os pilares, né, pode abalar os pilares da segurança da informação, né, que envolve a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade dos recursos computacionais. Tá? Então, um intruso pode se beneficiar, né, e impedir com que, ou permitir que dados sejam vazados, né, ou alterados, ou a disponibilidade dos sistemas, né, ou do ambiente que hospeda as aplicações possa entrar em colapso. Slide com o título O que é intrusão e o texto. Ação destinada a comprometer a segurança do alvo, confidencialidade, integridade, disponibilidade de recursos de computação, rede. Bom, a detecção da intrusão ela é feita por meio de identificação de assinaturas, né, e de um relatório de atividade de intrusão. Tá? Então, a ideia é que esses sistemas, né, eles identificam o modo de operação do atacante, né, e registre esses dados para posterior análise. Né? Então, esses dados vão ser registrados, né, com base e comparados com base numa assinatura já de um registro previamente feito, né, e com base nesse histórico, digamos assim, né, nesses logs, nesse registro de logs, a intrusão ser detectada. Tá? Bom, há também, né, um aspecto que está relacionado com a detecção de intrusão, embora não seja a detecção, que é a prevenção da intrusão, né, que basicamente é o processo de detectar as atividades de intrusão, e gerenciar ações responsivas de forma automática, né, em toda a rede. Então eu detecto, né, com base nisso, com base nessas informações, fazer a prevenção da intrusão. Né? Slide intitulado Detecção de intrusão, com o texto. A identificação através de assinaturas de intrusão e relatório de atividades de intrusão. Prevenção de intrusão. O processo de detectar atividades de intrusão e gerenciar ações responsivas automáticas em toda a rede. Bom, o que nós temos então? Temos a entrada de uma rede, né, que permite com que os dados sejam interceptados, né, com um sistema de detecção de intrusão ou um sistema de prevenção de intrusão, né, e esse tráfego é inspecionado e vai gerar uma saída, né, e essa saída pode dizer muitas coisas em relação às comunicações. Tá? Então, para cada mensagem M, ou nós vamos reportar essa mensagem, né, bloquear ou registrar. Nós vamos permitir que essa mensagem flua naturalmente pela estrutura de comunicação,
ou nós vamos fazer o enfileiramento dessa mensagem para fazer o tratamento dela e verificar se é um falso positivo, se é um falso negativo, se aquilo é um ataque ou não. Tá? No slide, um esquema com 2 retângulos vinho nas laterais e um octógono azul ao centro, interligados com setas bidirecionais. O retângulo à esquerda é entrada. O octógono é IDS/IPS e tem um ponto de interrogação acima. Ao lado direito, a seta M e o retângulo saída. Abaixo do esquema, dentro de um retângulo verde. Para cada mensagem M ou reporta M, IPS bloqueia ou registra. Permite M, enfileira. Bom, a detecção de intrusão ela pode ser feita do ponto de vista baseado na abordagem, baseado na localização e baseada na ação. Né? A abordagem envolve uma decisão política, né, questão política sobre o que detectar, né? A localização, se isso vai ser feito baseada na rede inteira ou em um host, um conjunto de hosts específico, ou baseado também na ação, que é para detectar ou prevenir as intrusões. Tá? Slide com 3 retângulos coloridos com as informações. Abordagem, política versus anomalia. Localização, rede ou host. Ação, detecta ou previne. Bom, com relação à abordagem política, né, a ideia é utilizar regras pré-definidas para detectar ataques, né? Então, por exemplo, com base em expressões regulares, com base em hashes criptográficos, né? Novo slide com o subtítulo Abordagem e o texto. Política. Utiliza regras pré-definidas para detectar ataques. Exemplos: expressões regulares, hashes criptografados. Com relação à abordagem ainda, né, nós podemos detectar uma anomalia, né, que seria algo inesperado, né, que esteja ocorrendo na comunicação. Então eu tenho um novo evento, né, eu tento, com base nesse novo evento, classificá-lo como algo completamente anômalo, né, e fora do escopo das comunicações, fora de todo o comportamento padrão, né. Então a IDS atua nesse sentido, né. Não é tão simples, né, tentar definir um padrão do que é anomalia, né, então, principalmente baseado na estatística. Então, embora tenha colocado aqui um comportamento normal, né, nem sempre os comportamentos são normais e nem sempre em função disso é fácil identificar algo que é inesperado, né. Então, com base nisso eu posso decidir, né, com a saída do IDS, se aquilo é um ataque, se as comunicações naquele host ou em toda a rede está segura ou não. Slide com a continuação. Detecção de anomalia. Abaixo, um gráfico sobre fundo branco e com contorno retangular. À esquerda do contorno, o termo novo evento. Na parte inferior, IDS. E à direita, 2 setas partem do centro. Uma aponta para o canto superior direito e indica seguro. E a outra aponta para o canto inferior direito e indica ataque. O gráfico é composto por uma linha sinuosa que começa na base, atinge o pico e volta a descer. Legenda: distribuição normal dos eventos. Fonte 3. Bom, ainda com relação à abordagem, né, a detecção de anomalias tem algumas vantagens, que ela não requer nenhuma política pré-determinada, né, então não precisa saber de uma ameaça desconhecida, né. A desvantagem é que como os ataques estão fortemente relacionados ao tráfego, né, conhecido, aprender uma distribuição é muito complicado, né, é difícil. Então é difícil associar a um tipo de intrusão uma distribuição probabilística, né, que se eu souber aquela distribuição, se eu identificar um tipo de distribuição, significa que ele é um ataque, ou faz parte de uma categoria de ataques. Então isso não é tão simples, né, de ser feito, né. Slide com a continuação. Detecção de anomalias. Vantagens: não requer política pré-determinada, uma ameaça desconhecida. Desvantagens: alguns ataques não estão fortemente relacionados ao tráfego conhecido. Aprender distribuições é difícil.
O que vem a ser os componentes de um IDS? Bom, os componentes de IDS têm como objetivo fazer a compilação dos dados dos sensores que estão associados ao sistema de detecção de intrusão, para determinar se de fato ocorreu uma intrusão, né? Se o gerenciador de IDS detectar uma intrusão, ele vai emitir um alarme, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui vários IDS, né, pertencentes ao ambiente da rede interna, né, atrás de um firewall, né, detectando possíveis intrusões, né, na comunicação entre os roteadores e o sistema de gerenciador de intrusão, entre os roteadores, entre os próprios roteadores, né, entre os roteadores e os servidores, enfim. Tá? Então a gente pode ter a inclusão desses sistemas de detecção de intrusão em todos os elementos que fazem parte da rede, ou em um único, ou em algumas partes dela. Tá? Então o fato é que esse alarme vai ser soado. Slide intitulado Componentes de um IDS e 2 tópicos. O gerenciador de IDS compila dados dos sensores IDS para determinar se ocorreu uma intrusão. Se um gerenciador de IDS detectar uma intrusão, soará um alarme. Abaixo, o esquema de uma rede de computadores com ilustrações de dispositivos, caixas de texto e linhas roxas que representam as interações. Uma nuvem representa internet. Dela parte uma linha roxa que atravessa um muro firewall e se liga a um router multiconectado, a 3 CPUs, a um notebook IDS sensor e a outro router. O segundo router se ramifica em um notebook, 3 computadores e outro notebook com IDS sensor. Também se conecta a outro router. O terceiro router se liga a 2 computadores, um notebook e ao IDS Manager, representado por uma figura de 3 CPUs empilhadas ao lado de uma pessoa. Fonte 4. Então a gente pode ter situações, aqui em relação ao alarme, né, que eles podem ser um positivo verdadeiro, de fato ele detectou algo estranho, né, do ponto de vista de tráfego, anomalia no tráfego, e classificou aquilo como uma intrusão de verdade, né, e classificou como um positivo verdadeiro. Mas isso pode ser um falso positivo, né, e o fato de você rejeitar isso, né, o falso positivo, é ruim. Então você assume que é um falso positivo, mas não é, e a intrusão ocorre. Né. Pode ser um falso negativo também, que não deixa de ser ruim, porque você perde a identificação do ataque, né, você acredita que uma coisa, né, e ocorre outra. Então, da mesma forma, o lado ruim que nós temos aqui, né, dos IDS são os falsos negativos e os falsos positivos. Né? E também tem o caso de ser um negativo verdadeiro. Tá? Eu acho que essa figura ilustra bem as nuances relacionadas aos IDS. Slide com o título Resultados de um alarme possível. Abaixo, um quadro dividido em 4 partes, cada uma com um emoji. Na parte superior, à esquerda, um emoji com moicano, brinco de argola e expressão de bravo. Tem a identificação NYPD 03539480 e representa positivo verdadeiro. Ao lado direito, emoji com asas de anjo e expressão triste, com a identificação NYPD 03539480. A legenda, falso positivo, e um balão de fala escrito ruim, ataque rejeitado. Na parte inferior do quadro, à esquerda, o emoji com moicano está com o dedo indicador sobre a boca, representa um falso negativo, e tem um balão de fala escrito ruim, ataque perdido. À direita, o emoji com asas de anjo está sorridente, com o polegar erguido e tem a legenda negativo verdadeiro. Fonte 4. Bem, também temos os IDS baseados em regras, né? Então, as regras e assinaturas vão identificar tipos de ações que correspondem a determinados perfis conhecidos para um ataque de intrusão. Tá? Então, se o ataque se baseia na regra ou se vincula diretamente à regra, né,
ou é mapeada diretamente na regra, desculpe, né, aquilo pode ser considerado um ataque, né, e faz parte de uma base já definida. O alarme disparado ele pode indicar qualquer ou qual ataque, né, aciona o alarme. Tá? Bom, o problema com os IDS baseados em regras é que eles são muito limitados em relação a detectar alguma novidade, um ataque desconhecido. Tá? Slide intitulado Tipos de IDS e o texto. Baseado em regras. Regras e assinaturas identificam os tipos de ações que correspondem a determinados perfis conhecidos para um ataque de intrusão. Alarme disparado pode indicar qual ataque aciona o alarme. Problema: não é possível lidar com ataques desconhecidos. Então essa é a dificuldade do ataque baseado em regras. E tem os dos IDS baseados em regras. E tem aqueles que são baseados em alguma técnica estatística, né? Então eu vou tentar representar o perfil, né, de formas típicas de uma intrusão, né? O que fugir dessas formas típicas pode ser considerado um problema. Tá? Então, o que é o comportamento típico do usuário naquela rede ou dos tráficos, do tráfego de dados, da comunicação originada dentro dela, né? E que tipo de situação pode levar a algo diferente do comportamento usual. Tá? Então, esse tipo de IDS, né, baseado em estatística, ele vai determinar quando o usuário, um host, ele está agindo de maneira literalmente incomum, né, e anômala. Tá? O problema, nesse caso aqui, é a alta taxa de falsos positivos, né, e não é possível dizer qual ataque acionou o alarme ou não, porque você se baseia numa estatística, né, você não sabe que tipo de ataque são. Os ataques podem ser compostos, né, e você não consegue identificar um comportamento, né, que define todos eles em conjunto, inclusive. Né, e aí a quantidade de falsos positivos realmente aumenta. Novo slide com o subtítulo Baseado em Estatística e o texto. Representação estatística, perfil, das formas típicas que um usuário age ou um host é usado. Determina quando um usuário ou host está agindo de maneira altamente incomum e anômala. Alarme quando um usuário ou host se desvia significativamente do perfil armazenado para um usuário ou host. Problema: alta taxa de falsos positivos. Não é possível dizer qual ataque aciona o alarme. Bom, há uma outra estratégia, né, para lidar com intrusões, né, que são chamados honeypots. Tá? Então, a motivação que a gente sabe que a segurança é um problema sério, né, e complexo, né? Há métodos para detecção e proteção e defesa, como a gente já viu até agora, né? Então a gente falou de firewall, né, que, digamos assim, é o policial, né, do trânsito, né, o policial da rede, ele policia a rede, permitindo entradas e bloqueando entradas. E tem o IDS que basicamente ele detecta algum problema e alerta. Tá? Bom, o problema do firewall é que ele não lida com ameaça interna. O problema do firewall também é que os programas podem vir carregados de vírus, a menos que a política de segurança da organização lide com os firewalls baseados em aplicações. Tá? E os sistemas de detecção de intrusão, eles podem ter muitos falsos negativos e positivos, o que é ruim. Tá? Então a ideia aqui é você colocar uma camada adicional de segurança. Olha aí mais a importância da camada e ao mesmo tempo, quando a gente adiciona uma nova camada de segurança, a gente está restringindo o desempenho da solução de uma maneira geral. Tá? Novo slide com o título Honeypots e o texto. Motivação. Segurança é um problema sério. Métodos para detecção, proteção, defesa. Firewall, F, o policial de trânsito. IDS, I, detecção e alerta. Problemas. Ameaças internas, F. Programas carregados de vírus, F. Falsos positivos e falsos negativos, I. HoneyNet é uma camada adicional de segurança. Então, basicamente o que nós temos? Nós temos um honeypot como elemento que fica entre o firewall e o IDS, né? Basicamente,
A ideia de honeypot é que você coloque algum host ou parte da sua rede, né, toda desprotegida, para obter informações do modo de operação do atacante ou do intruso, né, para você fazer o estudo disso depois. Mas você não faz isso de forma isolada e combina isso com estratégias de firewall e de DDoS, né? Lembrando que ele tem que ficar numa rede e ele tem que estar protegido, inclusive, né, o honeypot, para depois ser analisado, tá? Os arquivos que ele gera. Slide intitulado Honeypots e a pergunta: o que são? Ao centro, em um retângulo azul, problemas de segurança. Duas setas partem do retângulo e apontam para a esquerda, Firewall, e a direita, IDS. Um retângulo laranja, Honeypots, conecta os termos Firewall e IDS. Abaixo, a ilustração de abelhas ao redor de um pote de mel. Então, ele é uma técnica de detecção de intrusão também, né, assim como o IDS, para estudar os movimentos dos intrusos, né? Então, ele pode ser colocado, né, em geral é colocado dentro da estrutura da rede interna, né, atrás de um firewall, né, e tentando detectar algumas ações que fazem parte daquele ambiente, né, como servidores de DNS, como servidores web, como servidores de arquivos e os mais variados tipos de servidores que hospedam dados, né? Slide com o texto. Um honeypot é uma técnica de detecção de intrusão usada para estudar os movimentos de hackers. Abaixo, um esquema. Uma linha horizontal liga a nuvem Internet, à esquerda, à nuvem Operational Network, à direita. Entre as nuvens, a linha se ramifica em muros e CPUs na cor marrom claro. Da esquerda para a direita, Firewall, Web Server, FTP Server, DNS Server, Honeypot e Firewall. Os firewalls são muros interligados por uma linha pontilhada que contorna os servidores e o honeypot. Ele pode ser, pode ser colocado também em uma zona que a gente chama de zona desmilitarizada, né, que é uma rede, deve ser colocado numa rede totalmente protegida, né, mas que o atacante não sabe que está protegido e que ele não sabe que ele está sendo monitorado, tá? Então, são equipamentos, né, com base em servidores que são colocados na rede, né, e tem um comportamento de qualquer sistema operacional com as aplicações, com a diferença que todas as ações dos potenciais atacantes fiquem sendo monitoradas o tempo inteiro, né, com o objetivo de análise posterior. No slide, um diagrama intitulado Security Honeypot, com elementos na cor laranja conectados por uma linha branca, da esquerda para a direita. Nuvem, internet. Muro, a Star Services Firewall. Um cilindro achatado é a Star Services Router, que se ramifica para baixo, onde está o hub, uma caixa retangular com diversas entradas, seguido da nuvem Internal Network. O roteador também se ramifica à esquerda, onde há a Star Services Honeypot. Na parte superior do esquema, uma seta Scanning Attack, parte da nuvem Internet, se ramifica acima do muro de firewall com a frase Firewall DMZ to Honeypot e vai até o honeypot com o termo Scan Attack Logged, fonte 5. Bom, as propriedades do honeypots envolvem capturar todos os dados de entrada e saída, né, destinado a ser comprometido, sistemas de produção padrão, né. Ela apresenta 3 componentes, né, que são a captura de dados, né, captura furtiva, né, para armazenar essas informações, né, das intrusões, fazer o controle de dados, né, é preciso algum mecanismo para proteger a rede de honeypots, a rede, né, de honeynets, que são as redes que fazem composta por vários honeypots, né, com o objetivo de detectar, de analisar o modo de operação dos ataques, né, e com o objetivo final de fazer análise de dados. Essa análise que é feita, né, ela pode gerar uma saída que vai permitir
que os sistemas de detecção de intrusão sejam melhores, né? Façam detecções adequadas, né? Gerando menos falso positivo e menos falso negativo. Tá? Novo slide com o texto. Propriedades. Captura todos os dados de entrada-saída. Destinado a ser comprometido. Sistemas de produção padrão. Apresenta 3 componentes: captura de dados, captura furtiva, local de armazenamento, longe da honeypot. Controle de dados. Proteja a rede de honeynets. Análise de dados. Pessoal, essas são as referências utilizadas nesta aula da semana 6, né? Slide com as referências. 1. Honeypots e honeynets. Definições e aplicações. 2. www.honeyd.org. 3. users.ece.cmu.edu. Introduction to Computer Security, Network Security and Applied Cryptography. 4. www.cs.ucf.edu/courses/sys3360. 5. en.wikipedia.org Honeypot Computing. Na última aula da semana 6, e era isso para essa semana. Eu vejo vocês na semana 7. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente, Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica, Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Marina Bragiato. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Camila Quirino. univesptv.com.br